Boa noite, pessoal. Boa noite. Opa. Aí, ó. E aí, pessoal, final de semana foi de boa ou não? Ó, então foi de boa. Se dormiu demais, foi bom, ué. Eu tô naquela fase que eu tô valorizando cada minuto de sono. Muito bom. Pessoal, vamos começar então? A gente recomeça fazendo uma revisãozinha de seleção natural e dali a gente já parte para assunto novo. Combinado? Que aí eu meio que fecho a revisão com vocês. Então deixa eu abrir aqui, deixa eu lembrar. Não, tá dando errado aqui, peraí. Aí. Jéssica tá por aí? Não. Ah, ia puxar um parabéns para ela, que foi aniversário dela ontem? Exatamente. Né? Não, Oi? não é ontem, não. Acho que foi ontem. É dia 28. Será que eu tô doido, Ananda? Eu dei parabéns e tudo pra ela, então eu paguei e ela respondeu uma boa. Mentira, se você não tiver doida, é eu que tô. Deixa eu até ver se eu acho aqui, quer ver? Ela respondeu uma boa pra mim, agradecendo, foi ontem. Só se ela ficou sem graça de me corrigir, pode ser isso também. Porque, pelo que eu salvei, eu ainda perguntei pra ela umas 2 vezes, porque ela não tá aí mesmo não, né, gente? Lembra que tá gravando. Você tá gravando. Ah, então, nós estamos até planejando a surpresa pra ela. Ah, legal, legal. Mas eu tinha notado que era ontem. Aí mandei os parabéns pra ela e respondeu uma boa. O que Não. pode ter acontecido também é que ela pode ter ficado sem graça de me corrigir, né? Mas aqui, quarta-feira, a gente vai descobrir. Boa. Entendeu? Boa, aí vocês me contam depois. Depois eu te falo. Combinado, então. Eu tenho uma amiga que sempre é a primeira a me dar parabéns, porque ela dá um dia antes. E eu fico sem graça de corrigir, então eu deixo, entendeu? Mas enfim, então tá bom. Pessoal, então vamos lá. Nós estamos discutindo o assunto que sempre cai em prova, que é evolução. Vimos que evolução na biologia significa mudança, transformação. Os seres vivos passam por mudanças, sofrem transformações. Para a evolução da biologia, só interessam as mudanças, as transformações que acontecem nas características genéticas herdáveis. Aquelas que o pai pode passar para o filho através do DNA que está nos gametas. Isso até porque quem evolui não é o indivíduo, é a população. Beleza? Falei com vocês que existem 3 teorias para explicar a evolução. A primeira delas é a de Lamarck, que nós vimos que estava errada. A essência dela está errada. Ela se baseia na ideia da lei do uso e do desuso e da lei dos caracteres adquiridos. Ela acredita então que se você usa muito um órgão, ele vai crescer. E se você usa pouco um órgão, ele vai
atrofiar e pode até desaparecer. Então essa é a ideia da evolução para Lamarck. E Lamarck ainda completa dizendo que essa característica que o cara adquiriu, essa nova característica, ela pode ser passada para os descendentes. Então, por isso seria evolução. Tá errado, né, galera? Porque pensando assim, a gente estaria evoluindo sempre para melhor. E na prática não é assim, né? Depois, mas nós vimos que ele teve um fator. Acho que a Nanda está com o microfone aberto. Ele já está trabalhando. Aí, boa, Nanda, obrigado. Então, galera, que isso, acontece. Então, apesar de estar essencialmente errado, uma coisa boa ele falou, que os seres vivos precisam se adaptar ao meio. Eles precisam estar aptos a viver naquele ambiente. Eles têm que ter características compatíveis com aquele ambiente para ele poder ficar ali. Bom, então por causa disso a gente acaba ainda falando muito dele. Aí vem Darwin e Wallace, que estão certos, porém incompletos. Eles acreditam que o indivíduo não muda durante uma necessidade, igual Lamarck falava. Eles acreditam que os seres já são diferentes. E aí o que vai acontecer é do ambiente pegar aquele que já tem uma característica boa e favorecer. E aquele que tem a característica ruim para aquela região, ele vai ser prejudicado. Prejudicado significa viver menos, reproduzir menos. Ser favorecido significa viver mais, reproduzir mais. Tudo bem? Beleza. E agora nós estamos, embora Darwin e Wallace estivessem certos, eles tinham um probleminha. Eles não conseguiam explicar uma série de coisas. Então, pelo fato da teoria deles ter várias lacunas, ela ainda não é aquela que a gente considera a ideal. A ideal veio depois deles, já no século XX. E tem o nome de neodarwinismo. Quer dizer, um Darwin novo, né? Um darwinismo novo. Não é para corrigir Darwin, é para tentar preencher aquelas lacunas que Darwin e Wallace não souberam explicar. Então eu estou discutindo com vocês os 5 critérios, os 5 princípios ou fatores evolutivos que o neodarwinismo trouxe para a gente. Para terminar de explicar o que Darwin e Wallace começaram. Eu já falei de mutação e recombinação gênica. Mutação é aquilo que cria variabilidade genética. Ela faz surgir algo novo na população, na espécie. Então, por exemplo, ao que tudo indica, quando os humanos surgiu, todos tinham a pele mais escura, todos tinham muita melanina. Até que um dia ocorreu uma mutação e começamos a formar indivíduos com menos melanina. Outra mutação fez indivíduos surgirem sem melanina nenhuma, que é o que a gente chama de albinismo. Então vejam que a mutação está criando um novo gene, e esse novo gene está criando uma nova característica, fazendo com que os indivíduos apresentem diferenças, apresentem variabilidade. Tudo bem até aí? Então, a mutação, ela cria variabilidade, ela inventa algo novo, uma característica nova. A recombinação gênica são eventos que acontecem durante a produção de gametas. E ele permite o mesmo indivíduo formar gametas diferentes. Isso aumenta a variabilidade, mas sem criar algo novo. Então, cuidado, tá? Por exemplo, se eu sou um cantor
e eu componho músicas novas que vão aparecer no novo CD, beleza, eu criei uma nova música. É uma mutação. Agora imagine que eu já pegue CDs meus que eu já gravei e apenas misture algumas músicas. Pego 2 do meu primeiro CD, 3 do segundo, faço um bem bolado ali, uma mistura ali. É um novo CD, não é? Mas tem música nova? Não. Então eu só formei novas combinações de músicas. Eu considero um novo CD porque com aquelas músicas não existe outro. Mas não é que eu compus música nova, são músicas antigas. Entenderam a analogia, a comparação? Então quando eu componho uma música nova, eu criei. Aí é mutação. Quando eu pego músicas que eu já gravei, que já existem, e só formo novas combinações num novo CD, aí eu considero recombinação gênica. Conclusão, os dois ajudam a aumentar a variabilidade genética. Só que um deles aumenta a variabilidade criando algo novo. O outro aumenta a variabilidade como? Só fazendo novos arranjos, novas combinações com o que já existe. Tudo bem? Alguma dúvida? Então chegamos, galera, agora no terceiro fator. O terceiro fator evolutivo que aparece no neodarwinismo é a seleção natural. A seleção natural, o Darwin e o Wallace já haviam falado sobre ela. É que o ambiente seleciona, favorece indivíduos que já possuem uma característica boa para aquela região. Então agora o neodarwinismo só vem para dar uma melhorada nisso. E aí ele traz a discussão para um nível mais de DNA, um nível mais gênico. Ele fala que a seleção natural é quando o ambiente altera a frequência, a quantidade de uma população. E aí eu peço permissão para os alunos que já assistiram essa aula, para eu repetir um exemplo que é muito legal para todo mundo entender. Que é o exemplo das mariposas de Manchester. Manchester é uma cidade na Inglaterra. E lá eles perceberam um fenômeno que ocorreu com as mariposas do gênero, aliás, da espécie Biston betularia. Essas mariposas, elas podem ser de 2 tipos, tá? Mas antes de eu te mostrar isso, vamos só relembrar isso aqui, ó. Já que seleção natural é o ambiente favorecendo o cara que já tem uma característica boa, como que essa ideia fica no neodarwinismo? Bom, no neodarwinismo ele traz a discussão já para DNA, né? Então ele fala o seguinte, ó. Indivíduo que tem um gene que determina uma característica boa nele, boa para aquele ambiente onde ele está, graças a essa característica boa, esse indivíduo tem mais chances de sobreviver e de reproduzir. E como ele vai sobreviver mais e reproduzir mais, tem grandes chances dele passar essa característica boa para frente. Ele passar esse gene para frente. De maneira, então, que a frequência, a quantidade desse gene na população vai aumentar. Já ao contrário, se o indivíduo tem um gene que determina a ele uma característica ruim, ele vai viver mais ou menos, galera. Se o gene determina uma característica ruim, a tendência é que ele viva menos. Se ele vai viver menos, a tendência é que ele reproduza menos. Talvez ele nem chegue à idade de reproduzir. Talvez ele morra antes. E com isso, esse gene ruim que ele tem, tende a diminuir na população. Porque quem tem ele, manifesta ele, tem dificuldade de reproduzir, de passar ele para frente.
Deu para entender, galera? Então tá aí, ó. Bom, o exemplo que eu ia falando com vocês, que é o do melanismo industrial. Existiam, antes da Revolução Industrial, 2 tipos de mariposa lá em Manchester. Uma é mais escura, ela tem mais melanina, e por isso ela é chamada de carbonária ou melânica. Carbonária de carvão, tá? De tão coisa escura. Já a outra mariposa, que não tinha melanina e por isso é bem clarinha, eles chamavam ela de típica. Antes da Revolução Industrial, galera, a quantidade das mariposas típicas, as claras, era muito maior do que a quantidade das mariposas do tipo melânica, né, as escuras. Muito maior. Mas aí, quando surgiu a Revolução Industrial, isso inverteu. E nós passamos a ter naquela região muito mais mariposa escura do que clara. Mas muito mais. Inverteu por completo a situação. E aí, o pessoal ficou tentando entender por que isso aconteceu. Aqui estão fotos das duas, tá? Olha a diferença, como é que uma é bem escura, a outra já é mais clarinha. E aí descobriram qual foi a situação, galera. É que antes da Revolução Industrial, tinha muita ou pouca poluição na atmosfera, no ar. Pouca. E aí, um cara chamado Líquen vivia em abundância na região. Porque o líquen, ele tem dificuldade de sobreviver onde o ambiente é poluído no ar, onde tem poluição atmosférica. Principalmente quando é com óxidos de enxofre. Como o ar estava puro, limpo, o líquen vivia lá em grande quantidade. Inclusive, galera, em tão grande quantidade que eles cobriam frequentemente o tronco das árvores. E como eles são clarinhos, o tronco da árvore ficava todo claro. Já deu para entender, não? Sim. Como o tronco está claro, esse ambiente favorece qual dessas mariposas? A mais clara. Porque a mais clara, ao encostar nesse líquen, ela fica camuflada. Ela engana os predadores. Ela se esconde dos predadores. Então veja, quem tiver genética para ser mais clara, vai viver mais ou menos? Mais. Se vai viver mais, a tendência é que reproduza mais ou menos? Se vai reproduzir mais, a tendência é que esse gene, para cor clara, apareça mais ou menos na população? Mais. Por isso que as mariposas estavam mais claras, apareciam muito mais claras do que as escuras. Porque as escuras, nesse ambiente com muito líquen, elas se davam bem ou mal? Mal. Se as escuras se dão mal, elas têm um gene ruim, elas vivem mais ou menos nessa região. Se elas vivem menos, elas reproduzem, elas têm mais chance ou menos chance de reproduzir? Menos chance. Se tem menos chance de reproduzir, a frequência, a quantidade desse gene na população vai diminuir. Beleza? Só que aí, galera, veio a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, adivinha o que aconteceu? O ar ficou poluído com a queima de carvão, que foi o que bancou a primeira fase da Revolução Industrial, né? E aí, com essa queima de carvão, com essa poluição atmosférica, quem morreu? Os líquens, excelente. Quando os líquens morreram, o tronco da árvore ficou exposto. E, portanto, ficou com a cor escura. Se o tronco está escuro, agora ele favorece quem, galera? A mariposa escura. Então, ter a cor escura agora virou vantagem.
essa escura, a tendência é que ela sobreviva mais ou menos. Se vai sobreviver mais, a tendência é que reproduza mais ou menos. Se vai reproduzir mais, a tendência é que a frequência desse gene aumente. Por isso que passamos a ter o predomínio das escuras. Conseguimos? Sim. Então, olha que barato essas outras imagens. Aqui eu deixo um textinho contando essa história, tá, galera? Para vocês relembrarem quando vocês forem estudar. Olha essa imagem que fantástica, galera. Olha no tronco escuro, como é que a escura fica bem escondida. Ah, ela aqui, ó. E a clara está em evidência. Por isso que na época da poluição, a clara praticamente desapareceu. Porque ela estava muito em evidência, ela ficava muito exposta ao ataque de predadores. Já a escura lá, ela se confunde com o tronco da árvore, engana legal, fica bem camuflada. Não é verdade? Agora aqui embaixo ó, é o tronco de uma árvore com líquen. Era o que acontecia antes da Revolução Industrial. Aí quem ficava em evidência era a mariposa escura. Olha a mariposa clara como é que está escondida, galera. Ó, como é que acha a mariposa clara numa situação dessa? Então, é para você entender que a seleção natural é isso. É quando o ambiente apresenta uma característica que acaba favorecendo alguns indivíduos e prejudicando outros. Tudo bem? Um detalhe interessante. Em 1952, houve um evento muito dramático lá na Inglaterra. Houve um evento que nós chamamos de inversão térmica. Vocês devem ver isso em ecologia e também devem ver isso em geografia. Fica uma névoa na cidade de poluição. E isso afeta, obviamente, as pessoas que têm problemas respiratórios. Aquelas que naturalmente já têm problema respiratório. Então causou a morte de muita gente, a internação de muita gente. Foi um negócio dramático. E isso envolve uma parada de circulação do ar com o acúmulo de poluição nas camadas mais inferiores da atmosfera. Então, quando a Inglaterra passou por isso, ela pensou assim, bom, fazer o ar voltar a circular, não deixar ele parar, não depende de mim. Isso aí é natureza, eu não tenho como mexer. Agora, eu tenho como não poluir o ambiente. Então, eles estipularam uma lei, um conjunto de leis que ganhou o nome de Clean Air Act. Ações de limpeza do ar ou de filtração do ar. A ideia era diminuir a poluição nessas cidades, onde tinham indústrias. E conseguiram, tá? Abaixaram muita poluição lá. E ao abaixar a poluição, os líquens voltaram a viver lá. Os líquens voltaram a aparecer. E quando os líquens voltam a aparecer, quem é que se dá bem? As mariposas claras voltaram a se dar bem. Hoje elas já ultrapassam o 90% das mariposas da região. Ela estava 2%, galera. Ela chegou a ficar 2%. Hoje já passa de 90%. Graças à volta dos líquens. Tudo bem? Sim. Ótimo. Então aqui, galera, só mostrando para vocês que a seleção natural, ela age sobre indivíduos. Mas a evolução, ela atua sobre população. Isso é legal de você saber. Num determinado ambiente, eu posso levar vantagem
sobre a outras pessoas, por causa da seleção natural. Então a seleção natural está me favorecendo o indivíduo. Agora, quando eu falo em evolução, aí já é algo mais amplo. Aí eu estou me referindo sempre a populações. Então cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Bom, aqui, galera, eu acho que foi onde eu cheguei antes do recesso. Nos tipos de seleção natural. E aí eu vou explicar e a gente vai dar sequência com a matéria, tá? E relembrando rapidamente isso daqui, é o seguinte. Para você entender bem o que é e o que são esses tipos de seleção natural, você tem que entender que dentro de uma mesma característica podem existir vários fenótipos diferentes. Vocês enxergam isso? Ó, o cara pode ser gigante, o cara pode ser alto, muito alto, o cara pode ser médio alto, médio médio, médio baixo, o cara pode ser baixinho, baixo, baixinho, anão. Perceberam como é que pode ser bem variado? Quando pensa em altura, existem vários resultados diferentes ou possíveis. Então o que eu quero que você entenda? Quando eu falar de uma característica extrema, eu estou pensando no cara que é gigante ou muito alto, ou eu estou pensando no baixinho ou no anão. Esses são os extremos que eu tenho aí quando eu falo em altura, por exemplo. Tudo bem? Quando eu falar característica mediana, é mediana. É intermediária. É o cara que está ali, médio baixo, médio médio, médio alto. Não é isso? Então, fiquem com essa ideia. Se eu falar extremos, eu estou pensando nos caras muito altos ou muito baixinhos. Quando eu falar intermediário, é o mediano, é o que está no meio do caminho ali. Por que eu estou te falando isso agora, galera? É porque existem tipos de seleção natural que favorecem os caras que são intermediários. Intermediários. Então, olha que barato isso. Vamos pensar em peso. Peso para recém-nascido. Vamos achar um valor aqui que seja médio? Só para a gente ter uma ideia? Vamos estipular um valor aqui, ó, 3 quilos. Pode ser? O número aqui é arbitrário, 3 quilos. Vamos considerar que esse é o peso ideal para a criança nascer. Na verdade está em torno de 2.200, 2,5. Estou arredondando aqui para a gente, 3 quilos. Se a criança nascer com 1,5 kg, tá legal? Está muito abaixo da média, não está? Então, nesse caso, eu consigo imaginar que essa criança esteja correndo um risco de morte. Porque ela está indo para um extremo perigoso. Agora, e se a criança, ao invés de nascer com 1,5 kg, ela nascer com 6 quilos, 7 quilos? Tá legal? Foi para o outro extremo, também não tá legal. Já não é nem criança, mas já é bezerro, né, gente? Nascer com 7 quilos, pelo amor de Deus. Mas, enfim, perceberam como é que fica complicado nesse caso de peso? Exagerar muito para um lado ou para o outro? Então, quando eu tenho uma seleção natural assim, que favorece as características medianas, intermediárias e nenhuma das extremas, eu chamo de seleção estabilizadora. Tudo bem? É 8 ou 80. Ah, desculpa, falei errado. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O melhor é ficar no meio do caminho. Aí tem até um colega que falou uma que eu adorei na época. Será que ele tá aí? Foi você, cara? Acho que tem. Não. Tem um colega que falou assim, ó. Eu até anotei, velho. Eu até anotei para depois usar. Nem muito bonito para não causar ciúme
e nem muito feio para não causar vergonha. Quer dizer, um meio termo, né, galera? Um meia boca aí. Então, isso seria um exemplo de seleção estabilizadora. Conseguimos? Oi, pode falar. A estabilizadora então é meio termo? A estabilizadora, ela é o quê? Meio termo. Isso, meio termo, exatamente. Nenhum dos exageros, nenhum dos polos é interessante. Ela busca, ela favorece o meio termo. Excelente, é isso mesmo. Posso seguir? Então aqui tem um exemplo legal, galera. Tá muito frio aí, galera. Você sabe quantos graus que eu estou pegando aqui agora, nesse exato momento? 8 graus. Vai chegar a 5 onde eu moro. Aqui tá quente. Puxa vida. Mas eu não tô com inveja, não. Eu prefiro frio, cara. Eu prefiro frio. O frio você dorme melhor, você come melhor, né? Trabalha melhor, eu gosto mais. Bom, aqui, galera. Então, estabilizador é isso, ó. Ela tende a prejudicar e até mesmo eliminar os indivíduos com as características extremas. Ele favorece as características medianas, intermediárias. Olha que exemplo legal esse daqui, galera. Olha que exemplo legal. Lembra que eu expliquei na aula passada sobre o gene HBA e o HBS? Comandando a fabricação de hemoglobina? Eu falei isso em mutação, se eu não me engano. O HBA comanda a fabricação da hemoglobina normal. Hemoglobina, para quem não está lembrando, são aquelas proteínas que aparecem dentro dos glóbulos vermelhos, dentro das hemácias. E graças a essas proteínas, os glóbulos vermelhos conseguem transportar e distribuir oxigênio para as células do nosso corpo. Então, quando você pega o oxigênio do ambiente e inala, ele passa pelo aparelho respiratório e é jogado no sangue. O sangue faz o quê? O glóbulo vermelho pega esse oxigênio que chegou no sangue, transporta e distribui para o resto do corpo. Existe um gene para fabricar essa hemoglobina normal, boa, a que funciona bem. E existe um outro gene que foi criado por mutação, que é ruim, que comanda a fabricação de uma hemoglobina, de uma proteína alterada. Quando essa está alterada, galera, qual é o problema? Em condições normais, nenhum problema. Mas quando esse glóbulo vermelho entregar oxigênio para as células, se ele entregar muito, a tendência é que essas hemoglobinas com defeito comecem a grudar, a aglutinar, se juntar. Isso acaba deformando a célula. Essa célula que tem um formato arredondado vai ficar com o formato de foice. E quando ela assume esse formato de foice, ela é levada para o fígado para ser destruída. Então esse cara começa a ter uma perda de glóbulo vermelho. Beleza? Gislaine, pode falar. Desculpa, eu só vi agora. Então, eu fiz a prova do Esteja ontem, aí estava falando lá numa questão seguinte: se a pessoa que tem menos melanina, o bebê, ele é genético, assim, é genético ou o bebê albino? Um bebê albino. Ele é a mãe que tem falta de vitamina, mais ou menos assim, ou ele adquire depois do nascimento?
Ô Gislaine, sem ver a questão é meio chato de comentar, porque às vezes tem um detalhezinho que muda tudo, né? Mas pelo que você está falando, se é exatamente isso, é genético, ele já nasce assim. Aí então eu acertei na questão. Ô, coisa boa, coisa boa. Porque albinismo é genético. Não é falta de vitamina, não é nada disso. É genético. Ele recebeu uma instrução do pai e uma da mãe para não fabricar melanina. Então ele não produz nada dela. Então ele herdou isso dos pais. Aí eu lembrei da aula também que teve, e as duas questões de biologia que caiu foi da nossa aula que a gente teve. Comigo ou com o outro professor? Com você. Que legal, Gislaine. Fico feliz de saber que ajudei. Que bom, que bom. Que bom. E vai me dar notícia quando sair o resultado, se deu tudo certo, tá bom? Ótimo, estamos na torcida aqui. Valeu. Valeu. Pessoal, então essa ideia de HBA e HBS para vocês está legal? HBA fabrica hemoglobina normal, HBS fabrica uma hemoglobina alterada, com defeito. O defeito é bobo, é um aminoácido só. Na sexta posição, você vai emendando vários aminoácidos para formar a hemoglobina. No sexto aminoácido, o normal é colocar um aminoácido chamado ácido glutâmico. Ácido glutâmico. Só que nesse caso, vai ter um erro. O gene errado, o gene que sofreu a mutação, manda pôr valina. Aí já ferra tudo. Mas lembre-se, só ferra na hora que o oxigênio abaixa aqui dentro. Quando o oxigênio abaixa, a célula deforma, assume formato de foice, aí você estranha e destrói ela. Isso está claro para vocês? Tá beleza? Então vamos seguir aqui para vocês verem um exemplo legal, cara. Eles cobram muito isso em prova. Olha que legal. Você recebe dois genes para a formação de hemoglobina. Você possui dois genes para a formação de hemoglobina. Um que veio do seu pai e um que veio da sua mãe. Então o que você vai ter é o que a genética chama de genótipo. Par de genes alelos. E esse par é que vai determinar uma característica em você. É ele que vai determinar o fenótipo. Então olha só, se o cara receber um HBA do pai e um da mãe, os dois genes estão concordando que é para fabricar a hemoglobina normal. Certo ou errado? Então todas as hemoglobinas dele vão ser normais. Se ele receber um HBA da mãe, por exemplo, e o HBS do pai, ou o contrário, o que acontece? 50% das hemácias dele vão ser normais, 50% vão ter hemoglobina deformada. Ou melhor, a hemoglobina alterada. Isso leva ele a um quadro de anemia, mas uma anemia branda, leve, light. Vanderlei, Oi, você repete de novo, por favor? repito, essa parte do HBA? A parte do pai e da mãe e tal. Ah, tá. Então entenda o seguinte, para a grande maioria das características, você recebe um gene que vem do seu pai, um gene que vem da sua mãe. Então, na verdade, você não tem um gene para cada característica, não. Você tem um par de genes. Para quê? Para cada característica. Tudo bem até aí? A esse par de genes, nós damos o nome de genótipo. Genótipo. Então, quando você tem dois genes, você vai ter um par de genes, eles vão ter que chegar a uma conclusão de como que você vai ser. E aí o que eu estou te dizendo é o seguinte, se você receber
um HbA do seu pai, um HbA da sua mãe, você vai ser HbA. Certo? E aí os dois genes estão concordando que você tem que fabricar, você deve fabricar a hemoglobina normal. Então você vai ser 100% normal para a hemoglobina. Deu para entender? Melhorou? O par de genes é a mesma coisa dos alunos? Não entendi. Esses genes que tratam de um mesmo assunto, nós chamamos de genes alelos. E o par de genes alelos que você tem, formado por um alelo que veio do pai, um que veio da mãe, a gente dá o nome de genótipo. Então, genes alelos são aqueles que tratam de um mesmo assunto, nesse caso, produção de hemoglobina, e eles acabam ocupando a mesma posição nos cromossomos que eles aparecem. Em cromossomos homólogos, que a gente fala que são parecidos. Tá joia? Agora vamos lá. E se a pessoa recebeu um HbA da mãe, por exemplo, e um HbS do pai? Ela vai ser o que a gente chama lá na genética de heterozigota. Ela tem genes diferentes. Nesse caso, ela vai produzir 50% das hemoglobinas normais e 50% alterada. Isso quer dizer que quando baixar o oxigênio lá, pode até acontecer a deformação de algumas hemácias, mas é pouca coisa. Então esse cara não vai ter uma anemia grave, vai ser uma anemia boba. Anemia besta. Aí chama de traço da anemia. Muito discreta, muito discreta. Agora, se o cara for HbS, os dois genes dele estão mandando fabricar hemoglobinas erradas, com defeito. Esse cara vai ter uma anemia grave. Vai ser bem complicado mantê-lo vivo, inclusive. Não é algo fácil. Tudo bem até aí? Olhando para essa tabela, galera, qual dos três você gostaria que um filho seu fosse? Lembrou bem. Galera, no primeiro momento a língua coça para falar assim, pô, eu quero meu filho normal. Eu quero ele HbA. Só que eu digo que dependendo do lugar que ele estiver morando, vale a pena ter o traço da anemia. Vale a pena ter o traço da anemia. Por quê? Vamos pensar junto aqui? Existem regiões do Brasil em que a malária aparece em grande quantidade. Nós temos um grande número de casos de malária. E a malária, ela é causada por um protozoário que reproduz dentro do glóbulo vermelho. Dentro do glóbulo vermelho. O protozoário entra lá, gasta os nutrientes que estão lá e o oxigênio que está lá, para poder reproduzir. E aí, quando ele completa a reprodução, ele estoura a hemácia. Ele estoura o glóbulo vermelho. Com isso, o cara acaba tendo uma anemia. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Oi, pode falar, Gislaine. O estado avançado dessa doença, ela pode dar até hemorragia na pessoa, né? Hemorragia? A malária? Olha, eu teria que olhar. O que eu sei que ela causa é uma febre muito alta e anemia grave. Ah, tá. É o ebola que dá a hemorragia. Ebola dá. Ebola é febre hemorrágica. O cara começa a perder sangue pelos olhos, pelo ouvido, pelo nariz, pelo ânus. Vai rompendo o vaso sanguíneo. Mas aí não é ebola. Ah, tá. Confundiu a doença. Não, tranquilo. É muita doença, né? Para lembrar. Então, galera,
Já estão entendendo onde eu quero chegar ou não? Olha só, se eu tiver o traço da anemia, a anemia não é grave, concorda comigo? E se eu contrair a malária, o protozoário vai entrar ali, vai começar a gastar o oxigênio e a minha célula vai o quê? Deformar. Quando ela deforma, eu mando ela para o fígado para ser destruída, lembra disso? E aí nessa situação o que acontece? Eu destruo a hemácia antes do protozoário completar a reprodução dele. Eu interrompo a reprodução do protozoário. Eu estou colocando um freio na doença. Então, aonde a malária é frequente, vale a pena ter o traço da anemia. Por quê? Porque aí eu tenho uma proteção contra a malária. Então, olha que barato. Lá na Amazônia, na África, onde a malária é frequente, não é bom ser normal e nem ser anemia grave. Nenhum dos extremos é bom. Lá, o melhor é ser o quê? Mediano, intermediário, meio termo. Todo mundo entendeu? Esse é um exemplo de seleção estabilizadora. Entendemos mesmo? Pessoal? Então tá. Opa. Botou roupa, volta aí, Peste. Aí. Aqui eu conto a história, tá? Para te ajudar a lembrar depois em casa. Aqui continua a história. Aqui, galera, só para te lembrar, olha como é que o glóbulo vermelho é normalmente. Olha como é que ele fica quando o cara tem anemia falciforme. Desse jeito vai para o fígado e é destruído. Tá joia? Beleza? Agora, galera, a gente vai para um caso de seleção natural, onde o ambiente favorece os extremos. Então prestem atenção. O que vocês viram comigo foi o ambiente agora, estabilizadora, foi o ambiente favorecendo o cara que é meio termo, não é isso? Agora, a tal da disruptiva ou diversificadora, ela é quando o ambiente favorece os dois extremos. Qualquer um deles que você for é legal. Qualquer um deles. Eu costumo comparar aqui com 8 ou 80. Ou vai ou racha. É um extremo ou outro. Sai de cima do muro. Não fica no meio do caminho, não. A disruptiva é essa mensagem que ela te dá. Um bom exemplo é você imaginar aves de uma mesma espécie. Essas aves podem ter o bico variando muito em comprimento e largura. Tudo bem? Quando a ave tem o bico muito fino, ela se alimenta de insetos e ovos de insetos que ficam atrás da casca do tronco de árvores. Sabe aquelas árvores que formam uma casca bem grossa? Aquela casca não fica coladinha no tronco, não. Ela deixa um espaço muito pequeno, mas deixa. Tem inseto que entra ali, deixa os ovos ali, só por entender que ali eles vão estar bem protegidos. Não é qualquer um que vai conseguir pegar os ovos ali. Mas essa ave, se tiver o bico comprido e fino, consegue. Tudo bem? Essa ave também pode ter o bico curto e largo, como eu falei. Quando ela tem o bico curto e largo, ela não consegue pegar esses insetos. Mas ela consegue comer sementes.
Ela consegue quebrar a casca de uma semente e arrancar os nutrientes que estão lá dentro. Então, olha que barato. Quem tem o bico curto e largo, come semente. Quem tem bico comprido e fino, come... Come o que, galera? Insetos e os ovos deles atrás da casca da árvore. E quem tem um bico intermediário? Se ferrou. Não consegue, não come nada. Quer dizer, vai ter dificuldade de comer. Porque não vai conseguir pegar os ovos do inseto e nem os insetos atrás da casca da árvore, mas também não vai conseguir quebrar a semente. Então, nesse caso, não vale a pena ser meio termo. É melhor que você tenha o bico muito comprido e fino, outro curto e largo. Meio termo aí você vai se ferrar. Quando é assim, a gente chama de seleção disruptiva. Conseguimos? Bom, aí eu conto a história aqui. E por fim, galera, seleção natural do tipo direcional. Essa é quando o ambiente favorece um dos extremos. Então não percam o raciocínio, tá? Estabilizadora favorece os medianos. A disruptiva favorece os dois extremos. Qualquer um deles é legal. A direcional não. A direcional favorece apenas um dos extremos. Beleza? Essa é a seleção natural clássica. É aquela que a gente está habituado a trabalhar, a falar dela. Essa, por exemplo, é a que explica a seleção de bactérias resistentes a antibióticos. E aí, olha que caso interessante, galera. Imaginem uma pessoa que está com pneumonia. A pneumonia é causada por uma bactéria que a gente chama ela genericamente de pneumococo. Coco porque ela é arredondada. Pneumo porque tem a ver com ar, com a atmosfera, tem a ver com o aparelho respiratório. Imaginem que isso que eu estou te mostrando aqui são as bactérias dentro do corpo dessa pessoa. Tudo bem? Repararam que as bactérias não são exatamente iguais? Ó, eu tenho um monte de bactéria X. Um monte. Mas eu tenho duas aqui que eu chamei de X'. Essa bactéria X', galera, ela tem uma diferença em relação às outras. Elas fabricam uma proteína que não serve para nada. Ela produz uma proteína que não serve para nada. Então, enquanto ela está gastando tempo, energia e nutrientes fabricando essa proteína que não serve para nada, a X não perde tempo e nem gasta energia com bobagem. Ela está o tempo todo preocupada em reproduzir, comer e reproduzir, comer e reproduzir, comer e reproduzir. Por isso que a bactéria X está em maior quantidade que a X'. Por isso. Porque ela não gasta energia com bobagem. Ela está focada na sobrevivência e reprodução. Tudo bem? Aí eu te pergunto, quando o médico, quando a indústria farmacêutica vai estudar para desenvolver antibióticos, eles estão de olho em qual dessas bactérias? A X ou a X'? A X. Muito provavelmente, galera, eles nem conhecem a X', porque elas aparecem numa quantidade muito baixa. De cada 10 milhões de bactérias, só uma vai ser X'. Essa é a taxa esperada. De cada 10 milhões de bactérias,
9.999.999 vão ser X. Só uma vai ser X'. Então, provavelmente, eles nem sabem que ela existe. Aí eles fabricam antibiótico focados na X e aplicam o antibiótico no cara. Aí esse antibiótico rapidamente vai matar a bactéria X. Ele vai surtir efeito. Mas olha o azar que esse cara pode dar, galera. Olha o azar. Sabe aquela proteína que a X' já fabricava, mas que não servia para nada? Aquela proteína, por um acaso, é capaz de destruir o antibiótico. Olha a sorte que a bactéria X' deu. Ela produziu uma proteína que não valia de nada, estava causando só prejuízo para ela. Aí, de repente, o ambiente muda. Eu coloco antibiótico ali. O antibiótico vai eliminar a bactéria X e vai deixar a X' sozinha. Então, olha que legal. Muita atenção, galera, que isso cai muito em prova. Antes do antibiótico, se eu espero um pouquinho, a X' ia perder. Ela ia desaparecer. Porque ela está perdendo a disputa pelo ambiente aqui com a X. A seleção natural está favorecendo a X, não a X'. Mas quando eu entro com antibiótico, o ambiente muda, as regras mudam. E agora, para a sorte da X', ela já produziu uma proteína que é capaz de neutralizar o antibiótico. Então, o antibiótico apenas vai eliminar a concorrência dela. Ela fica. Então, daqui a pouco, ela vai aumentar a quantidade dela e vai voltar a causar os sintomas da doença. Sendo que agora o antibiótico, não adianta eu dar o antibiótico, porque ele não vai fazer efeito. Deu para entender isso, galera? Isso cai muito em prova. Então, olha como é que isso cai em prova. A bactéria passou a fabricar proteína por causa do antibiótico? Ou ela já fabricava? A bactéria sofreu uma mudança por causa de uma mutação, por causa do antibiótico, e aí passou a ficar resistente a ele, porque passou a fabricar essa proteína. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Ela já era resistente. Cuidado com isso. Ela não mudou para se adaptar. Isso é uma marca. Ela já era assim e se deu bem por isso. Fala, Joana. Essa pergunta aí caiu na minha prova ontem. Olha, por pouco a gente não viu, hein? Não, cara, aqui caiu ontem, eu falei assim, não entendi nada, eu chutei e passei para frente. Porque se a gente ficasse insistindo naquela pergunta ali, eu ia perder muito tempo. Sim, sim. Entendeu? Não pode não, fez certo. Que pena, essa não deu para gente cercar. Mas cai muito isso em vestibular, em provas de maneira geral. A partir de agora, fica atenta a isso. Ninguém muda para se dar bem. O cara já é diferente, vai se dar bem ou mal por isso. Entende? Tá joia? Galera, ficou claro isso? De boa? Isso vale, aí ela vai se multiplicar, ó, e vai se dar bem na região. Por isso, galera, que a gente fala, aqui, ó, o indivíduo está muito doente. Aí eu entro com antibiótico, ele dá até uma melhorada, porque o número de bactérias nele baixa muito, ó, cai muito. Mas daqui a pouco ela volta a multiplicar, porque ela está sozinha agora, volta a ter muita bactéria nesse corpo, volta a prejudicar esse cara. Beleza? Isso vale também para agrotóxico da agricultura. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Do mesmo jeito que o antibiótico seleciona bactérias resistentes a ele, o agrotóxico seleciona insetos, pragas resistentes a ela. Beleza?
Galera, acho que já deu nosso horário, né? Então deixa eu combinar com vocês aqui. Dá uma estudadinha para a semana que vem. Eu vou trazer 3 questões para vocês darem uma olhada para mim. E aí eu começo a matéria. Pode ser? Então dá uma estudadinha para mim. Semana que vem tem uma mini provinha pra gente. Beleza? Pessoal, um abraço então. Fica com Deus. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, um abraço, pessoal. Valeu.